É tudo sobre o amor, reflexões sobre a vida, autoconhecimento, relações e propósito à luz de Vedanta, com a professora Isadora Ferraz. Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Olá pessoal, Namastê. Tem dias em que a gente se sente triste. Essas mudanças de estado de humor, elas podem ter muitas influências que vêm do ambiente. Então, quando o dia está mais escuro, como hoje está em Curitiba, úmido, escuro, é um dia pesado, como se ele fosse chover, mas não está chovendo. Isso influencia o estado de humor das pessoas. Já foram feitas muitas pesquisas, também científicas, né? Embora pareça que pelo senso comum a gente também saiba, né, entenda e compreenda isso, mas já foram feitas muitas pesquisas, né, que locais mais escuros, né, alguns conhecidos, existem alguns locais em Santa Catarina, Curitiba, Londres, que pela escuridão eles trazem esse local, que é um local mais, talvez, recolhido, né, da mente. E nesses dias, às vezes a gente quer fugir desse tipo de estado, porque de uma certa forma a gente foi criado para a gente encontrar um lugar de luz, né? Mas nesse criado para um lugar de luz, na verdade, o criado tem dois sentidos, esse verbo. A gente foi criado pelo Criador para encontrar esse local de luz, e a gente é criado, né, pela sociedade, pela família, pelos pais, para encontrar também um local de luz. Acontece que nem sempre corresponde um local de luz com outro local de luz. O primeiro local de luz, esse local que seria esse local da Mãe Divina, vamos chamar assim, esse local de luz é para a gente estar bem, mesmo quando os estados de humor, os estados emocionais, eles podem ser até meio tristes, né? meio morocochô, vamos chamar assim, né? Meio para dentro, meio angustiado, ou num local onde você está olhando para você para poder enxergar determinadas partes da sombra e das tuas dificuldades. Então, quando a gente se sente sozinho, muitas vezes, a gente tem que trabalhar as nossas carências, né? Que todos nós temos. Mas quando a gente pensa nesse local de luz, que muitas vezes a gente é criado para procurar, esse local de luz, ele acaba sendo, entre aspas, quando a gente está falando da criação, né, do viver aqui socialmente, muitas vezes uma negação dos estados emocionais. Então, assim, de uma certa forma, como se você não pudesse sentir os estados emocionais, como se emoções fossem doenças. Então, o que a gente tem que lembrar é, emoções não são doenças. Mas, obviamente, que quando a gente começa a se deparar com estados muito sombrios e de uma forma recorrente, tem alguma coisa acontecendo, e a gente poderia dizer, isso sim é doença. E é muito sutil a gente entender a diferença entre você se sentir triste, isso ser um recurso, você sentir uma angústia, isso ser um recurso para que você observe o que você tem para fazer por você. E por outro lado, você está num local que é sombrio, meio que com muita facilidade e recorrência, ou seja, você começa a reclamar demais da vida, criticar demais, não encontra uma alegria de viver, não consegue ter gratidão, não consegue se conectar com as outras pessoas, pensa apenas em si, mas não pensar em si positivo, né? De pensar em si, porque tem várias formas de pensar em si, mas simplesmente ignora a existência das outras pessoas, né? Não tem sensibilidade, a gente chama, né? Quando eu tenho insensibilidade, eu não me importo com os outros. Então, esses estados, a gente pode, vamos dizer assim, configurar como estados quase deprimidos. E a gente tenta, muitas vezes, mascarar esse tipo de estado. Quando a gente tenta mascarar esse tipo de estado, é muito perigoso, tá? Primeiro porque a gente foi, entre aspas, treinado para não sentir. Isso nos dificulta processar esses estados, porque a gente nega os estados. E se a gente nega o estado, a gente está colocando embaixo do tapete, não vai resolver o problema.
Um segundo ponto é que se a gente começa a conviver com esse estado e naturaliza ele, acha que ele é normal, a gente também encontra um problema no âmbito psicoemocional e espiritual, porque ele não é nossa natureza. A gente convive lá com os indígenas, eles vão dizer alegria, só alegria, porque o estado natural do ser, independente das emoções que ele carrega naquele momento, que são todas transitórias, é de uma alegria, é de um júbilo, é de uma bem-aventurança. É o que Vedanta, né, vai chamar desse estado de Ananda. Então, assim, se a gente for pensar, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque se a gente se acostumar com esse estado, a gente entra, ele nos suga e a gente tem risco de cair até numa depressão mesmo, né? Patologicamente configurada, assim, né? Psiquiatricamente configurada. Mas, ao mesmo tempo, se a gente nega, se a gente não trabalha, se a gente não processa, se a gente não vê esses estados mais fechados, introspecção, e vamos chamar assim, entre aspas, estados deprimidos, mas sem patologizar, se a gente só nega e a gente ignora, a gente também tem um problema, tá? Porque esses estados, eles vêm nos ensinar, né? Eles vêm nos ensinar algo de nós. Tem uma frase de uma professora que eu gosto muito, que está num documentário dele, que ele fala assim: a tristeza nos é dada para que a gente não se esqueça de nós. E esse local onde eu posso identificar que se eu estou triste, tem algo que eu devo fazer por mim, ele é muito importante. Então, nesse contexto, né, da forma como a gente traz hoje, a gente nem deve negar, porque é uma oportunidade para a gente avaliar o que a gente deve fazer pela gente, para a gente, mas ao mesmo tempo não naturalizar esse estado, né? Não naturalizar esse estado, vivendo nesse estado. Às vezes a gente acaba, nem percebe, a gente começa a arrastar a corrente, a gente se torna aquela pessoa que anda com a nuvenzinha diante da cabeça, diante das outras pessoas. Isso também pode criar um impacto e machucar as pessoas. E um último ponto é um ponto em que a gente fica muito suscetível também ao ambiente. Então, o ambiente nos influencia, como eu falei do tempo, mas a gente precisa encontrar um local em que a gente fica mais blindado, porque existem tristezas que vêm nos ensinar, tem tristezas que vêm nos mostrar coisas que a gente precisa fazer por nós, mas tem tristezas que não são nossas, que são do meio, que são do tempo, que são das outras pessoas, pessoas negativas que podem estar ao redor da gente, e a gente não deve se contaminar. O que é dele, o que é meu, o que não é meu, namamá, não é meu. Então também a gente aprender a separar o que é do outro, o que é meu, Ele é um assunto que a gente pode falar muito, muito mesmo, mas que a gente reflita, né, quando nós temos as nossas tristezas ocasionais, em qual aspecto que ela está vindo e o que eu tenho para aprender e observar em mim e fazer mais por mim. Então, um ótimo sábado para vocês, muitas bênçãos no coração e na vida de vocês. Om Tat Sat Sarvam Brahmarpanamastu Harihi Om. Compartilhe esse áudio com quem possa se interessar ou se beneficiar. É um pequeno gesto que pode agregar conhecimento na vida das pessoas ao seu entorno. Namastê e até mais.